todos daqui para frente. O seletor já virou. Aleluia. Não acredito que eu vim aqui para ver se cabra rir. É melhor rir que chorar. Aleluia, glória a Deus. Nós cantamos tanto sobre justiça nessa noite. E eu não vou falar sobre o assunto justiça propriamente dito, mas eu queria que você abrisse no livro que mais fala sobre justiça na Bíblia, que é o livro de Romanos. Romanos capítulo 1, abre comigo. Aleluia. Romanos capítulo 1, aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, ele envia então essa carta, e lá no capítulo 1, no versículo 11 e 12, diz o seguinte: porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar, em outra versão diz compartilhar, da outra diz conceder algum dom espiritual, a fim de que estejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua vossa e minha. Que texto glorioso é esse? Paulo aqui escrevendo a esses irmãos da igreja de Roma, ele diz que ele desejava estar com eles, para que então ele pudesse compartilhar algum dom espiritual, com um propósito específico, fortalecê-los. Sabe, queridos, quando nós nos reunimos como igreja, dons são liberados, são compartilhados, e nós saímos daqui fortalecidos. Se você é um crente espiritual, alguém que vem para a igreja com o coração acertado, eu duvido que você saia daqui do mesmo jeito que você chegou. Certamente você vai sair daqui muito mais do que empolgado, você vai sair daqui fortalecido, cheio da glória do Senhor, cheio da presença do Senhor, cheio da força do Senhor. Porque dons, eles são compartilhados, são liberados. Então aqui ele diz, com o propósito de fortalecê-los, mas ele também conclui o texto dizendo: mas para que eu seja também consolado pela fé mútua, para que juntamente convosco eu seja consolado por causa de uma fé mútua, vossa e minha. Olha aqui fica claro que há uma unção específica que opera na coletividade do corpo de Cristo. E sabe, queridos, quando nós nos reunimos como igreja, existe de fato uma unção diferente do que aquela que nós desfrutamos, talvez na nossa casa ou num ambiente, no nosso a sós com o Senhor. Nós sabemos que uma coisa não exclui a outra, as duas situações elas são muito importantes, e é muito bom você ter os seus momentos a sós com o Senhor, mas existe uma unção diferente na coletividade do corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos como igreja, algo diferente acontece, nós experimentamos algo diferente da parte do Senhor, ou seja, a unção que opera na coletividade, ela é diferente daquela que opera na sua casa, no seu a sós. Agora, veja bem, vamos para um texto do Velho Testamento, para que possamos entender um pouquinho melhor isso. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 133. Salmo 133, um salmo muito conhecido nosso. Eu vou esperar você abrir, ele é bem curtinho. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia. Não precisa ler junto comigo, porque não fica muito legal não. As versões elas são muito diferentes às vezes e não fica interessante. Mas acompanha na sua Bíblia, diz assim, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... O oposto disso também é verdade. É ruim e desagradável quando os irmãos vivem em desunião. Para toda a verdade da Bíblia, o oposto também é verdadeiro. Não que é bom, mas também é verdadeiro. Se é bom e suave que os irmãos vivam em união, é desagradável e é pesado viver em desunião.
Agora o texto continua e diz, falando acerca da união do corpo de Cristo, a união do povo de Deus, diz assim: é como ou é semelhante ao óleo precioso sobre a cabeça. E aqui está falando, fazendo uma alusão à unção do Espírito Santo. Óleo tem uma associação direta com a unção. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que texto maravilhoso é esse, que nos revela o poder que há na unidade do povo de Deus, na comunhão do povo de Deus. E é claro que esse texto aqui não está se referindo diretamente à igreja, porque aqui a igreja ainda não existia. A igreja, ela passou a existir a partir de Cristo. Cristo foi aquele que fundou a igreja, que implantou a igreja. Cristo é aquele que inaugurou a era da igreja. Aqui ainda não havia, mas nós sabemos que o Velho Testamento, ele é a sombra de coisas futuras, ou seja, ele fala acerca de coisas que iriam acontecer também, fazendo uma alusão aqui até mesmo à união futura do corpo de Cristo enquanto igreja. Agora, pensando nisso, esse princípio, ele vale para nós ainda hoje. Ou seja, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce do cabeça. Sabe, queridos, uma igreja que não está unida, uma igreja que não que está envolvida com dissensão, facção e confusão, é como se a unção ela batesse em retirada a porta fora e os cultos começam a ficar secos e sem vida. E o povo não suporta. Cultos secos, cultos sem vida, eles não passam de meros rituais religiosos. E não foi para isso que o Senhor, Ele estabeleceu a igreja. A igreja é o seu corpo, é aquela que expressa a natureza e o caráter de Deus nessa terra. Mas a coletividade do corpo exalta o cabeça que é Cristo. E então o óleo desce do cabeça para o corpo que somos nós. Amém, queridos? Ou seja, existe uma unção específica que vem do cabeça da igreja, que é Cristo. Sabe quem é o cabeça dessa igreja? Não é o pastor Silvio. O cabeça dessa igreja se chama Jesus Cristo. E existe uma unção específica que vem do cabeça da igreja, que é Cristo, para o seu corpo, o qual somos nós. A unção vem do cabeça. Quando exaltamos a cabeça, que é Cristo, quando estamos unidos, quando estamos conectados uns com os outros, quando estamos nos importando uns com os outros, sabe o que acontece? O resultado disso é que nós atraímos a glória do Senhor, nós atraímos a presença do Senhor. O óleo precioso, ele escorre do cabeça para o corpo que somos nós. Sabe, queridos, existem bênçãos que são liberadas e ordenadas na coletividade. Esse texto deixa muito claro. O final do Salmo 133 diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para... Perceba que o texto começa falando da união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele termina dizendo: ali aonde? Na união do corpo de Cristo, na unidade do corpo de Cristo, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Existem bênçãos que são liberadas na coletividade, são bênçãos específicas que são reservadas para momentos como esse, onde nós nos unimos como igreja, atraímos a presença manifesta do cabeça. Aleluia. Trazendo para a nossa realidade, está falando nada mais, nada menos do que a bênção disponível quando nós nos reunimos para congregar. Diga congregar. Aleluia. Congregar é tão importante, queridos, a ponto de Apocalipse capítulo 2 dizer que o próprio Jesus, ele anda no meio da igreja. Você tem noção do que é isso?
Congregar é algo tão importante que Apocalipse diz que o cabeça, o próprio Jesus, o Cristo ressurreto, ele anda no meio da igreja. Oh meu Deus. Ou seja, a cada culto nós podemos ter a certeza de que nós temos a presença manifesta do Cristo vivo em nosso meio. Ei, a Bíblia diz isso, Cristo está aqui. Oh, aleluia. Oh, nós te adoramos, Jesus. Tu estás aqui. Tu estás presente aqui, Jesus. Oh, tu não estás pregado na cruz, tu estás presente aqui, Jesus. Oh. Sabe, queridos, quando Jesus ele estava peregrinando por essa terra, aonde Jesus chegava, a situação mudava. Se havia fome, havia multiplicação, provisão, pesca. Se havia doenças, eles eram curados, sarados. Se haviam endemoniados, eles eram libertos, pelo simples fato de que Jesus estava ali. Eu tenho uma boa nova para você. O mesmo Jesus está aqui. Ei, Ele está aqui. Essa é a importância do congregar. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo tão específico na vida da igreja, onde alguns desconsideram a importância do congregar e se esquecem desses princípios, se esquecem de coisas que o próprio Cristo falou e acham que eles têm mais razão do que aquilo que Cristo disse. Mas sabe, queridos, essa presença de Cristo em nosso meio, ela tem pelo menos duas propostas. São muitas, mas eu quero citar duas aqui. Eu quero abordar duas propostas pelas quais o Cristo está em nosso meio. O Cristo ressurreto, o Cristo vivo, Ele está no meio da igreja, passeando no meio da igreja a cada culto. Qual é a proposta? Ele não contempla os céus e a terra, os olhos do Senhor não estão sobre todo lugar. Qual seria a necessidade dele estar aqui? Eu vou dizer para você pelo menos duas. A primeira delas é nos abençoar, e a segunda delas é nos avaliar. Rapaz, diminuiu os amém, os aleluia. Ei, a primeira é nos abençoar, e a segunda é nos avaliar. Aleluia. Mas será que o Senhor avalia as nossas motivações e as nossas atitudes a cada culto? Será que Ele faz isso? Ei, Ele não nos julga, Ele nos avalia. É diferente. Você pode ter certeza que uma das propostas pela quais o próprio Cristo vivo, ressurreto, está no meio da igreja, também é para nos avaliar, além de nos abençoar. E avaliar o quê? Avaliar as nossas motivações, avaliar as nossas atitudes em cada culto. Sabe, existem motivações pelas quais você está aqui. Existe um comportamento meu e seu a cada culto. E não sou eu que vou te avaliar. É o Cristo que está aqui que faz isso. E você pode ter certeza de que isso que eu estou falando é real. O mesmo texto de Apocalipse capítulo 2, que diz que Cristo ele passeia no meio da igreja. O contexto de Apocalipse capítulo 2 deixa muito claro. E eu vou ler para você. Abra comigo Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele começa dizendo justamente que o Cristo ele
ele se faz presente no meio da igreja, mas lá no versículo 4 e 5 diz o seguinte, só para entender que um dos propósitos pelos quais ele está em nosso meio também é para nos avaliar. E no versículo 4 e 5 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Você acha que Jesus, aqui é Jesus falando, você acha que ele falaria isso sem antes ter avaliado as motivações? Tenho eu, porém, contra, não é a favor de ti, é contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Sabe, queridos, quando eu li esse texto, eu chorei, porque não existe um segundo amor, um terceiro amor, um quarto, existe um único amor. É que muitas vezes, aquele primeiro amor, lá do início, quando eu aceitei a Jesus, e eu estava tão empolgado, eu estava tão encantado, maravilhado com aquela situação, com aquela nova realidade que eu estava vivendo, eu queria falar com todo mundo, eu queria falar com os meus parentes, eu queria falar com os meus amigos, eu queria expressar algo que eu estava vivendo, mas o que aconteceu com esse fogo? O que aconteceu com esta chama que ardia há 22 anos atrás na minha vida? E o texto, Jesus é tão bom, nós cantamos isso, que ele revela como nós podemos ajustar essas coisas. E o texto diz assim, no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. O que é isso? É o que você fazia quando você se converteu, é o que eu fazia quando me converti. Eu não tinha um microfone, eu não tinha um púlpito, eu não tinha um prédio, eu não tinha pessoas me ouvindo, mas eu tinha um fogo no meu coração. Nós precisamos ser incendiados por esse amor, queridos. Aleluia. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candelabro, se não te arrependeres. É claro que aqui está falando para a igreja, mas a igreja somos eu e você. Está falando tanto de forma coletiva como individual. Como igreja, nós nunca podemos perder esse amor pelas almas, querido. Não podemos perder essa chama que arde no nosso interior por vidas. Eu vou dizer para você que quando eu olho para aquela galeria vazia, o meu coração se entristece. Porque tem um vizinho seu que devia estar sentado lá, tem um primo, um parente, um amigo, alguém do seu trabalho que devia estar aqui, sendo tocado por essas verdades. E então você poderia cantar: Deus é tão bom para mim, mas também para você. Sabe, queridos, o dia que esta igreja perder a motivação de alcançar pessoas, eu entrego a chave da igreja e eu vou embora, eu vou para outro lugar. Nós não podemos perder isso. Nós precisamos amar as pessoas, precisamos nos importar com elas, precisamos olhar para elas não com um olhar crítico, mas como alguém que é um canal de Deus para alcançá-la. Aleluia. Oh, aleluia. Aqui nós vemos o próprio Jesus avaliando esta igreja, era a igreja de Éfeso. Mas sabe, queridos, por que eu estou falando essas coisas? Não é para trazer peso sobre a igreja, porque tudo começa aqui. Começa aqui. Essa igreja é a cara do seu líder. Se o seu líder for um líder frio, vai ter uma igreja fria. Se o seu líder não amar as pessoas, os membros não amarão as pessoas.
Se o seu líder for um caloteiro, a igreja vai ser uma igreja de caloteiros. Se o seu líder é um mentiroso, a igreja vai atrair mentirosos. Porque a igreja é a cara do seu líder. E sabe de uma coisa? O Senhor tem falado comigo. Queridos, eu preciso acender a chama no meu coração. Nós precisamos nos envolver com a glória, com a presença, com o fogo do Espírito Santo. Esta igreja será uma igreja tão afogueada. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Vai ter tanto fogo de Deus aqui dentro, vai ter tanto da presença de Deus aqui dentro, que as pessoas entrarão naquela porta e elas serão curadas quando botarem o pé aqui dentro, porque a unção quebra, despedaça todo jugo, por causa da unção do Espírito. Mas a unção é resultado da unidade do corpo. Oramanda que aleluia, aleluia. Sabe, queridos, alguns dias o Senhor tratou comigo essa semana sobre a falta de reverência, e tratou comigo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não quero esperar Deus levantar os profetas para me exortar. Eu prefiro ser exortado pelo próprio Deus, e não tenho vergonha de falar. E o Senhor falou comigo acerca da falta de reverência, e Ele tratou inclusive comigo acerca de excessos da minha parte, excessos de brincadeira. Sabe, muitas vezes por querer fugir da religião, você cai no outro extremo do sarcasmo. E nós não podemos estar nem cá e nem lá. Equilíbrio é a palavra. Mas uma coisa é certa: tem faltado reverência e temor no meio da igreja. E a igreja é a cara do seu líder. Você entendeu o que eu quis dizer? Sabe, queridos, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, sabedoria vale mais do que dinheiro, queridos. Uma pessoa com dinheiro sem sabedoria, ela empobrece. Uma pessoa sem dinheiro com sabedoria enriquece. Olhe para a vida de Salomão e você vai entender o que eu estou dizendo. Ele foi considerado o homem mais rico da Bíblia, porque nele havia sabedoria. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele: Senhor, me dá sabedoria para cuidar do teu povo. E esta tem sido a minha oração daqui para frente. Senhor, me dê sabedoria para cuidar do teu povo. Me dê sabedoria para inspirar o teu povo. Me dê sabedoria para conduzi-los por um caminho seguro. Me dê sabedoria para conduzi-los num caminho de temor e reverência ao Senhor. E sabe o que vai acontecer? Não vai faltar, vai sobrar. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria atrai milagres, atrai prosperidade, atrai a glória manifesta do Senhor, atrai a provisão divina, atrai milagres sobrenaturais. Aleluia. Agora, não existe sabedoria sem temor. A sabedoria faz isso, mas não existe sabedoria sem temor. Porque o temor do Senhor é justamente o princípio da sabedoria. E eu digo mais para você: a falta de temor deixa o crente emburrecido. A falta de temor emburrece. De onde é que você tirou isso? Da Bíblia. Porque se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a falta de temor é o princípio da burrice. A falta de temor emburrece o crente. E sabe, queridos, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com conhecimento. Conhecimento você adquire na faculdade. Talvez você tenha 1, 2, 3 diplomas pendurados na parede. Ali está expresso o seu conhecimento. Mas sabedoria você não adquire na faculdade. Sabedoria você adquire dos céus.
E a sabedoria é justamente aquilo que vai te dar a habilidade para você aplicar o conhecimento que você tem da forma correta e equilibrada. Uma pessoa com conhecimento sem sabedoria, ela se torna ignorante e uma vergonha, e só faz burrada. Por mais diplomas que ela tenha, se não houver nela uma sabedoria divina, os diplomas não resolverão a sua vida, porque ela tem só conhecimento. Nós vamos andar numa sabedoria diferente daqui para frente, percebendo coisas espirituais. Aleluia. Sabe, queridos, esse temor do Senhor que eu estou falando aqui, além de nos dar sabedoria dos céus, ele também se torna em nós um imã de bênçãos e milagres. Sabe quando você derruba uma caixa de alfinetes no chão e você quer juntar eles? Pega um imã e você passa em cima, e você não vai ter muito esforço, vão grudar tudo ali. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a sabedoria do Senhor em nossa vida, ela gera em nós um campo de milagres. Aonde você passa, você atrai. Aquilo que você toca prospera. O que você faz dá certo. O que você tem como empreendimento, aquilo irá prosperar, porque em você há um campo, uma atmosfera, um ambiente de milagres, que não está condicionado a um lugar, está condicionado à sua vida. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Abre comigo só abrir Malaquias. É o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. Aleluia. Malaquias capítulo 4. Quando a gente fala em Malaquias, o pessoal se arrepia, acha logo que vai falar sobre dízimos. Ei, muda sua mente, crente. A Bíblia é um prato balanceado. Amém? Fala de tudo, inclusive de temor do Senhor. E aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte: mas para vós, os que temeis o meu nome, está falando de algumas pessoas que temem o Senhor. Mas para vós, os que temeis o meu nome, ele também está dizendo que há alguns que não temem o nome do Senhor. E então ele continua dizendo que para estes que andam em temor, diz assim: nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrevaria. Existe uma realidade diferente para quem anda em temor. Para estes que andam em temor, nascerá o sol da justiça. E o que ele vai trazer junto? Trazendo curas nas suas asas. Isso explica talvez porque você não tem desfrutado da cura que você tanto deseja. Porque quando andamos em temor, o sol da justiça, ele brota no nosso coração, trazendo o quê? Trazendo cura. E continua dizendo: e vós saireis e saltareis como bezerros da estrevaria. É isso mesmo, Gui. Deixa eu dizer algo para você. Não seja tão tímido a ponto da timidez roubar coisas que Deus quer dar para você a partir de algo que Ele pediu para você fazer. Amém, queridos? Ei, tira seus olhos, deixa de criticar.
O que ele está fazendo? Ele está correndo. Sim, é melhor correr e obedecer a instrução do Espírito do que ficar sentado com uma múmia seca, olhando o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. Deixa eu dizer algo para você. No barco que estava Pedro, tinha outros discípulos. E por que ninguém andou por sobre as águas? Porque ninguém tomou uma atitude. Ficaram olhando como espectadores. Vai afundar, não vai afundar. Eu acho que afunda, eu acho que não afunda. Mas eu digo para você, podem até criticar Pedro, mas ele foi o único na Bíblia que andou por sobre as águas, porque ousou fazer alguma coisa. Aleluia, aleluia. Agora, como é que nós podemos nos autoavaliar? Ei, diga autoavaliar. Não é para avaliar o outro. Não, é autoavaliar. Como é que nós podemos nos autoavaliar para saber se estamos andando em falta de reverência e falta de temor? Porque a Bíblia é muito clara, ela diz: examine-se pois o homem a si mesmo, e não diz para examinar o outro. E nós somos muito bons em examinar o outro e deixamos de olhar para nós mesmos. Ei, quando a gente tirar a trave que está no nosso olho, poderemos tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Examine-se pois o homem a si mesmo. Como é que eu posso me autoavaliar para saber se eu estou andando em falta de reverência e temor? É fácil descobrir. Eu vou dar um bizu. Quem é que já serviu o exército aqui? Sabe o que é essa linguagem, né? Bizu, né? Uma dica para você se autoavaliar. Se você sai do culto murmurando, porque o som estava muito alto, o louvor estava muito extenso, o culto demorou demais, o pastor gritou muito, o pastor falou muito baixo, porque o culto não estava do jeito que eu gostei. Se você é dessas pessoas que saem murmurando e cozinhando o pastor ou os irmãos, você é alguém que está andando em falta de reverência e temor. Porque o culto não foi feito para te agradar, crente. O culto foi feito para agradar aquele que é o dono do culto. Sabe qual é o erro da igreja? A igreja promove cultos para agradar crentes. Inverteu os valores. Cultos para agradar crentes. Mas o culto é para agradar o Senhor. O culto é para exaltar o Senhor. O culto é para engrandecer o nome do Senhor. Mas o culto demorou demais. Passou 15 minutos. Ei, deu 9 horas, vaza se você é um desses. Mas não fica criticando não. Murmuração é dar oxigênio para o diabo. Outra forma de descobrir se nós estamos andando em falta de temor é avaliando o nosso próprio comportamento durante o culto. Eu falei de algo fora do culto, né? Mas eu quero falar sobre algo dentro do culto também. Sabe, querido, se você é desses que se distrai com conversinha com quem está do seu lado, cuidado, porque uma distração pode roubar pérolas que Deus quer depositar no seu coração. É proibido falar com o irmão que está do lado? Não. É bom e suave viver em união, mas faça isso depois na cantina, paga um lanche para ele. E não usa o culto para botar em dia as conversas da semana. Porque você vai estar dando atenção para o seu irmão e não vai estar dando atenção para aquilo que Deus quer falar no seu coração. Sabe o que é isso? Falta de temor. Pior do que isso, se você é destes que lê e responde o WhatsApp na hora do culto, cuidado. Imagina comigo, você está frente a frente com Jesus conversando com você. E Jesus está ali num papo reto com você. Diz: Jesus, só um pouquinho. Eu vou ler um WhatsApp, responder e eu já te dou uma atenção de novo. Você faria isso? Ah, mas era Jesus. E quem é que está no meio da igreja? A palavra que está sendo lançada não é do pastor, é a palavra que está na Bíblia. É o Jesus falando com você.
Então não muda nada. Nós vamos ficar julgando, avaliando você? Não, a minha responsabilidade termina quando começa a sua. Mas seja inteligente. Quando você entrar no culto, bota seu celular no silencioso, põe no fundo da bolsa, sei lá, mas não deixa nada roubar de você aquilo que Deus quer dar para você. Ei, se um WhatsApp pode roubar a bênção de Deus na sua vida, imagina o que o diabo pode fazer. Sabe o que é isso? Falta de temor. Se você é desses que fica levantando o tempo todo para ir tomar água ou ir no banheiro durante o culto, cuidado, queridos. É pecado? Não, não é. Mas eu acho que a água da igreja é a melhor água de Caxias. Rapaz, eu vou liberar algo para você. Traga um squeeze. Aqui na livraria tem. Vai ali, compra um squeeze, enche antes do culto, mas não saia do culto. Ei, você não vai morrer de sede, porque a água viva está jorrando do altar. Rapaz, deve ser um prazer fazer o número 2 no banheiro da igreja. Sabe o que eu faço? Olha, eu já saí no meio de uma ministração para fazer um xixi. Não estou criticando você não. Porque às vezes você toma uns mate, né? Uns chima. A bexiga fica cheia. E você tem que ir, você não vai correr pela perna. Mas faça o possível para você ir no banheiro antes de começar o culto, querido. Não fica arrumando desculpa gospel. Ai, eu estou com a bexiga cheia. Eu estou com sede. Eu estou com isso, eu estou com aquilo. Sabe de uma coisa, queridos? Tem água viva para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você nunca mais esqueça que em cada culto o cabeça da igreja, Jesus Cristo, está passeando. Você está sentado e é como se o próprio Cristo estivesse olhando. Minha filha está anotando. Que lindo. Meus filhos estão empolgados com a Bíblia aberta, estão lendo. Eu amo isso. É como se o próprio Cristo estivesse passeando no meio da igreja para te abençoar, mas também para avaliar o meu e o seu comportamento, não com uma atitude julgatória, mas para saber até onde Ele pode ir, porque a Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Ei, oh, nós vamos crescer tanto, queridos. Nós precisamos crescer em sabedoria primeiro. Vamos crescer em sabedoria e unção. Vamos atrair a glória de Deus para esse lugar. Ei, nós vamos atrair a glória de Deus para este lugar. Ei, você não vai conseguir ficar em casa nos cultos de quinta-feira. Espere que eu estou dizendo vai se cumprir na sua vida. Você vai sentir um desconforto por dentro no domingo, quando chegar 6 horas da tarde, e você está lá no Parque dos Macaquinhos, tomando um chimarrão. Ai, está tão bom. Ei, não deixe de trocar o melhor pelo bom. O bom pode te privar do melhor. Aleluia. Tudo que eu falei aqui não é pecado, queridos. Não há nada que proíba você de fazer isso. Mas se nós queremos crescer, se nós queremos ficar fortes, nós precisamos avaliar aquilo que nós estamos colocando para dentro de nós. Precisamos avaliar o nosso próprio comportamento em cada culto que nós estamos. Eu vou ler para você um texto que está em Eclesiastes, capítulo 5. Eu vou ler ele na versão da Bíblia King James. Você não precisa abrir, que talvez a sua versão não seja igual, mas tem o mesmo propósito. Diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, na versão da Bíblia King James, diz assim: cuida dos teus passos. Eita, já começou arrochando. Ei, não cuida dos passos do seu vizinho. Não cuida de como o seu irmão da igreja se comporta. Cuida dos teus passos, diz aqui. E ser reverente quando adentrares o santuário da casa do Senhor. Ei, pense num arroxo.
Ei, cuida como você anda e seja reverente quando entrar na casa do Senhor. A Bíblia está dizendo isso. O texto continua e diz: aproximar-se para ouvir vale muito mais do que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos. Sabe o que me deixa intrigado? É que tem gente que gosta de fazer voto com o Senhor, e a Bíblia diz que se é para você fazer voto e não cumprir, melhor que não faça. Mas tem gente que faz voto, deixa cabelo comprido, capa o cabelo, veste pano de saco, e aí sei lá, inventa um monte de coisa, mas não faz o principal, que é vir para o culto e dar ouvidos àquilo que está sendo ministrado. E o texto deixa muito claro e diz que é melhor aproximar-se para ouvir, vale muito mais do que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos. Quando você chegar num culto, inclina teus ouvidos, querido. É Deus falando com você. Esse texto deixa claro, queridos, que nós reverenciamos ao Senhor quando damos a Ele a devida atenção, quando damos atenção à palavra que está sendo pregada. Ou seja, eu e você queremos ser transformados pelo poder de Deus, mas se nós queremos ser transformados pela palavra, nós precisamos dar a ela o devido crédito. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Tem muita gente querendo comer o melhor dessa terra. É a primeira parte, se quiserdes. Se eu pedisse para levantar a mão, quem quer comer o melhor da terra? Não precisa nem levantar. O Luciano já foi na tora, né? Todo mundo quer. Você não é um... Faltou até a palavra aqui agora, né? Mas eu sei que você quer comer o melhor da terra. Mas o texto continua: se quiserdes e me ouvirdes. A palavra ouvirdes aqui significa obedecer ou dar crédito àquilo que está sendo falado, ministrado, pregado. Se você quiser e se você der crédito àquilo que você está ouvindo e obedecer as instruções que você está ouvindo, você vai comer, você vai desfrutar das melhores coisas dessa terra. Amém? Não é uma campanha, é obediência. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, queridos, a cada culto, a palavra que é espírito e vida está sendo liberada. Pão vivo está sendo distribuído. O povo que estava lá peregrinando, lá no deserto, que saiu da escravidão do Egito, recebia o maná todos os dias. Vinha do céu. Era a sombra de coisas futuras. Hoje nós não estamos mais peregrinando da escravidão para a terra prometida. Nós estamos peregrinando da escravidão do pecado para a Jerusalém celestial. E o que nos mantém vivos não é mais o maná, uma semente, mas é o próprio pão vivo que desceu do céu. E a cada culto o pão vivo está sendo distribuído. A cada culto a água viva da palavra de Deus está sendo liberada. O martelo que esmiuça a penha está sendo liberado, está sendo ministrado, está sendo pregado e ensinado neste lugar. Sabe, queridos, e esse papel é o papel da igreja. A igreja tem um papel fundamental nesse processo, porque é dela a responsabilidade de alimentar o povo com a palavra. É papel da igreja. A igreja, ela é uma instituição divina. Igreja é instituição divina. E digo mais para você: nela há o ambiente favorável para que Deus possa nos tratar por meio da sua palavra, tanto de forma coletiva como no individual, porque eu sei que você já teve essa experiência. Eu estou pregando aqui para centenas de pessoas, mas eu sei que em algum momento veio uma palavra e você provavelmente pensou: rapaz, essa palavra é para mim. O pastor parece que sabe o que eu estou passando. Não é isso, queridos, é que o seu pai te conhece mais do que você se conhece. E Ele vai trazer uma palavra inspirada no meio do todo, somente para alcançar o seu coração. Mas se você estiver em casa, sentado no seu sofá, assistindo Faustão, você vai ser privado dessas coisas. E esse é o papel fundamental da igreja, que tem esse ambiente espiritual favorável.
para sermos alcançados pela palavra que é viva e que é eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz isso. Eu vou ler para você, falando acerca da importância da palavra. E a igreja tem esse papel fundamental, que é servir a palavra como maçãs de ouro em salvas de prata. Sabe o que eu sou? Eu sou garçom para você. Meu papel é te servir. Agora a bandeja pode passar do seu lado. Isso pode ser que você esteja conversando com alguém e não deu tempo de você pegar. Você está comigo? Fique atento ao garçom. Repita comigo, fique atento ao garçom. É horrível quando você está com sede e você vê o garçom com a bandeja cheia de suco, as coisas que você gosta, e você está ali batendo um papo e de repente ele já está lá no fundo, e você vai ter que esperar outra rodada para ser suprido. Tem crente que vem para a igreja e tem que esperar o próximo culto para ser suprido, porque estava desatento. A bandeja passou. Hebreus 4,12 diz: você abriu comigo? Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ei, só isso já seria suficiente. A palavra é viva. Ela não é algo morno, parado, engessado. Quando você está ministrando a palavra, pregando, ensinando a palavra, ela é viva e ela está se movendo no meio da igreja. E mais do que isso, ela é eficaz. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. É viva e eficaz, carregada de poder em si mesma. E o texto continua e diz: e mais cortante do que qualquer espada de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra que você está ouvindo a partir desse púlpito, ela é suficiente para cumprir isso na sua vida. Esse texto ele compara a palavra como uma espada. E de fato, aqui está a espada do Espírito. Levante sua Bíblia. Celular, smartphone, tablet, sei lá. Sabe o que você tem na sua mão? Diga: a espada do Espírito. Então lute com a ferramenta certa. Amém? Você tem a espada do Espírito, a palavra de Deus. Agora, a palavra grega aqui nesse texto, para espada, traz 2 sentidos. O primeiro sentido de espada aqui é literalmente uma grande espada que corta num único golpe. Tem um programa que eu assisto na History. Quem já assistiu? Os caras fazem umas ferramentas, né? E dão uma chalapada e corta num único golpe. Um negócio desse tamanho. Aqui, quando diz que a palavra é como uma espada, está fazendo alusão a uma grande espada que é capaz de cortar num único golpe. Ou seja, quando a palavra está sendo ministrada, num único golpe, ela é capaz de mudar qualquer situação da sua vida. Numa única vez, se ela alcançar o seu coração um lugar, se ela alcançar a guarida no seu coração, num único golpe da palavra, a sua vida pode ser mudada, transformada, uma guinada pode acontecer. Mas o segundo sentido de espada aqui é o oposto da primeira. É uma pequena espada ou uma pequena faca que tem condições de entrar até mesmo em lugares quase inacessíveis. Olha que interessante. A palavra é viva e eficaz. Ela é como uma grande espada que num único golpe corta qualquer situação. Mas ela também é comparada a uma pequena faca que entra em lugares muito difíceis, muito delicados,
Sabe o que a palavra é capaz de fazer? Ela é capaz de tratar a minha vida e a sua vida em áreas que ninguém consegue. Mas uma palavra recebida no coração, ela é capaz de entrar em áreas da sua vida, situações onde só o Senhor e você conhecem, e ela vai tratar você ali. Eu me lembro, queridos, eu já trabalhei em supermercado, eu já fiz de tudo. Eu só não matei e não roubei, e nem usei droga, e nem me prostituí, e nem muitas outras coisas também. Mas eu já trabalhei em supermercado. E eu era amigo dos açougueiros. E é uma boa dica é ser amigo de açougueiro. E eu me lembro que eles tinham umas facas grandes que desmanchavam, eles penduravam lá metade do boi, aquela faca enorme. Um corte desmanchava uma peça. Mas eles tinham uma faca para desossa. Quem já viu essa faca de açougueiro para desossa? Ela é bem fininha e pontiaguda. E ele vai desossando para tirar as carnes, para fazer carne moída. Aí ele entra em lugares. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a palavra ela é suficiente para entrar em áreas da sua vida, queridos. Para mudar situações que estão obscuras. Situações que parecem ser intratáveis. Situações que parecem ser difíceis demais. Eu digo para você, a palavra é suficiente. Ela entra, ela corta laços, ela resolve aquela situação de uma vez por todas, se você deixar. Por isso que Tiago 1:21 diz: recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, quando nós nos inclinamos os nossos ouvidos à palavra que está sendo ministrada, as respostas que nós precisamos começarão a chegar. Eu sei que você precisa de respostas, e aquele que tem as respostas está passeando no meio da igreja a cada culto. E quando você se inclina para ouvir aquilo que está sendo ministrado, você vai perceber que respostas começarão a chegar no seu coração. Porque Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. E a palavra, ela tem resposta para tudo. Ela aponta a solução para tudo. Ela resolve qualquer situação. Ela tem solução para qualquer problema. Além disso, queridos, o ambiente do culto é um ambiente favorável para que palavras inspiradas pelo Espírito, elas sejam liberadas sobre nossas vidas. Se você foi sensível o suficiente para perceber o início do culto, ali havia uma inspiração, palavras estavam sendo liberadas. E se você pegou aquelas palavras no seu coração, elas surtirão efeito na sua vida. Mas só pega quem anda em sensibilidade, quem não está distraído, quem não está ali cumprindo um protocolo. Existem palavras que elas vêm por inspiração, elas vêm de encontro à necessidade daquele momento, daquele culto e daquele público. E uma palavra falada por inspiração divina, ela é suficiente para destravar, para ativar, para liberar coisas no reino do Espírito. Ei, palavras inspiradas pelo Espírito liberam coisas no reino do Espírito. Se são liberadas no reino do Espírito, você vai ter no reino natural. Não começa aqui, começa lá. Esse é o problema de muitos crentes. Eles querem que as coisas aconteçam primeiro aqui, no âmbito natural. Ei, sabe o que é isso? Isso é a fé de Tomé. Se eu não colocar os dedos nos furos e lá no lado, eu não vou crer. A ordem certa não é ver para crer, é crer para ver. Se você for sensível o suficiente para pegar essas coisas no reino do Espírito, você vai ver que vai ser trazido de lá para cá. Porque Efésios diz que eu e você já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. As bênçãos estão no reino do Espírito. Mas uma palavra inspirada é recebida no coração, traz de lá para cá. Aleluia. Sabe, queridos, eu me lembro como se fosse hoje uma palavra inspirada que eu recebi do Bispo Guto.
num ambiente de culto. E se eu não estivesse naquele culto, logo eu não teria recebido aquela palavra. Para quem não sabe, Bispo Guto, ele é o presidente desse ministério. É o nosso líder de todas as igrejas Verbo da Vida no Brasil e fora. E eu me lembro que quando estávamos num culto, ele olhou para mim, sabendo já que nós viríamos para Caxias do Sul. Ele olhou para mim e disse: existe uma unção sobre a sua vida que vai tornar o difícil fácil. Vai ser fácil. Eu peguei aquilo, agarrei aquilo no meu espírito. Eu me lembro de uma outra palavra que foi liberada pelo Manuel Dias. E se existe um profeta na terra, esse homem se chama Manuel Dias. Eu costumo dizer que cada enxadada é uma minhoca. Ele não é daqueles que faz: eis que te digo, varão. Não. Um dia você vai ter o privilégio de conhecê-lo. Uma voz mansa, conversando por inspiração divina, vai liberando palavras. E eu me lembro como se fosse hoje, num ambiente de culto. Olha a importância do culto, queridos. Palavras inspiradas num ambiente de culto. Ele disse o seguinte: pastor Silvio, pode ir tranquilo, porque aquilo que levaria 10 anos vai acontecer em 3 ou 4 anos. Hoje nós estamos vislumbrando essa palavra se cumpriu. Agora eu agarrei aquela palavra no meu espírito como um leão, uma garra presa. Eu não soltei por nada. É meu, vai ser fácil. A unção vai tornar o difícil fácil. E aquilo que levaria 10 anos, 3 ou 4 anos vai acontecer. Agarrei palavras inspiradas. Agora, é por isso que Salmo 133 diz: ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Existe uma unção na coletividade. Eu queria que o pessoal da música subisse aqui. Não se distraia enquanto eles sobem. Quero ainda ler um texto com vocês antes da gente começar a orar. Você está pronto para receber palavras inspiradas de Deus? Sabe, queridos, foi por isso que Paulo, ele diz algo muito interessante lá em 1 Coríntios 2,4. Ei, não se distraia, amém? Abra comigo lá. Oh, yeah. Aleluia. 1 Coríntios 2,4 diz assim: o apóstolo Paulo falando acerca de palavras de sabedoria divina que demonstram o poder do Espírito de Deus. Diz assim: a minha linguagem, 1 Coríntios 2,4, a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração. Diga demonstração. Ei, vai haver demonstração do poder do Espírito em nosso meio. Nós estamos buscando essas coisas. Você vai ver isso em nosso meio. Existe uma unção coletiva que é capaz de despedaçar todo o jugo. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez cansado, pesado, sobrecarregado. Mas existe uma unção na coletividade que é suficiente para despedaçar, quebrar todo jugo. E uma palavra inspirada por Deus e recebida no coração, ela é suficiente para transformar qualquer situação, para mudar a nossa vida e mudar condições, mudar situações. Uma palavra liberada por inspiração divina e recebida no coração, ela é suficiente para mudar a sua vida e transformar qualquer situação. Mas primeiro precisa haver duas coisas: a inspiração para liberar a palavra e o temor para recebê-la. Então vai acontecer.
E eu vou dizer algo. Deus tem uma palavra específica para você nessa noite. Que pode vir por meio de alguém que se levante e te entregue essa palavra. Pode vir no momento onde você está adorando ao Senhor e vem no seu coração uma palavra do próprio Deus. Pode vir um sussurro do Espírito no seu espírito, trazendo revelações no seu coração, direções, instruções, para que você não erre o caminho. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E eu quero ler um último texto com você. Você está pronto para ouvir o que Deus tem para falar para você? Agora, se você ouvir, não endureça o seu coração. Nós estamos num ambiente de igreja, um ambiente coletivo de igreja. E esse é um ambiente favorável. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Eu vou ler para você. 1 Coríntios 14, 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos? Está falando com crentes, igreja. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, está falando de congregação, do ambiente de culto. Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo. Ei, sabe o que significa? Que todos nós podemos salmodiar o Senhor. Amém? Aí ele diz: cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Ei, não vem só do pastor crente. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então conclui dizendo: faça-se tudo para edificação. Não está dizendo para não fazer, diz aí, pode fazer tudo com um propósito: edificação. Eu quero dedicar esses minutinhos aqui para que nós possamos ter liberdade no Espírito. Eu não quero nenhuma música com letra de vocês aqui, não. Vão ser inspirados. Nós falamos sobre isso. O primeiro que tiver uma inspiração, o primeiro, não precisa ser um ministro de música aqui não, o primeiro que tiver com o microfone na mão e tiver uma inspiração, faça um sinal. Se não tem, alguém vai colocar para você aí. E nós vamos salmodiar o Senhor. Se você estiver aí no meio, você perceber que alguém no meio da igreja precisa de um abraço, precisa de uma palavra, precisa de algo da parte de Deus, seja você o canal. Pode começar a orar. Você é livre nesse lugar. Você é livre, livre, livre. Essa é a igreja, esse é o corpo de Cristo. Seja ousado para sair do seu lugar, para abraçar alguém, para orar por alguém, entregar uma palavra, inspirar o coração. Comece a salmodiar o Senhor. Ei, ei, tu és o Cristo que está em nosso meio. Ei, tu és o Cristo que está em nosso meio, passeando no meio da tua igreja. Oh, nós te adoramos. Ei, calamaçondere maçou, chore candara maçondere, alabaçou que ele maçondarai, alabaçandara maçonde que ele amassou. Ei, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem línguas, outro tem interpretação, outro tem profecia. Oh, faça-se tudo, tudo, tudo. Ei, para a edificação. Ei, show. Calabaçonderes, evalabaçonde que ela maçondorou. Ei, você não está engessado, querido. Seja livre, livre, livre. Te agradeço. Oh, yeah, calamaçonderei, xarabacalabaçondarai.
Ei, se move em nós, Espírito Santo. Ei, doce Espírito de Deus. Ei, que se move no meio da tua igreja. Ei, show. Carabassonda. Alabaxê, calabassondoro. Oh, yeramamassondere, calabassondoro. Ei, ei, show. Calabassondere. Tu tens sido tão fiel a mim. Tu tens sido tão presente em mim. Tu tens sido carinhoso a mim. Tu tens sido tão fiel a mim. Tua bondade, tua fidelidade, elas nos perseguem e nos cercam todos os dias, todos os dias. Baba soyandere mama sheyandara, rebrante que mama soyandara bashekande. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Tu és o meu Senhor e cura não palavra é espírito e vida. A tua palavra é espírito e vida, vida, vida. Tua palavra é espírito e vida, vida, vida. A palavra é espírito e vida, vida, vida. Lama cantora, lama cantora, lama sei. Lama cantora, lama chora, lama canta, lama sei. Chora, lama canta, lama sei.